Olá, pessoas. Eu voltei. Eu apareci novamente. Eu estava desaparecida. Eu não gravei mais nada porque eu não tive ideias pra gravar. Não tive ideias de fazer assuntos polêmicos assim. Na verdade, até me deram algumas ideias, mas eu fiquei com um pouco de preguiça. Daí pegou recesso, pegou final de ano. E agora começo de ano também. Daí aquela loucura, aquele trabalho. E meu Deus do céu. Mas não dá pra reclamar. Na verdade, só tenho a agradecer ao universo pelo que tem acontecido comigo. Mas enfim, deixando isso de lado. É aquela coisa, eu sou igual o cara que fala do pesadelo de cozinha, me fugiu o nome dele. Mas aquele que conta do freezer, sabe? Que fala assim, às vezes eu sumo, mas eu tô sempre na área. Mais ou menos que nem eu estou sempre na área. E eu tô com algumas ideias de gravar vídeos, porque eu estudo matérias referentes a direito, né? Eu tô sempre me atualizando e também eu tenho alguns objetivos estudando essas matérias. E para fixar melhor o conteúdo, dizem que é melhor você explicar. É a melhor forma de fixar os ensinamentos, o conhecimento, você explicando para outras pessoas. Então eu tô gravando esse vídeo, se ficar ruim eu não vou postar, porque é uma forma que eu tenho de fixar e memorizar bem. Então eu quero tratar na verdade hoje esse vídeo eu tô fazendo sobre alguns princípios do direito penal. Então ele vai ser mais focado mesmo nessa parte, não diria acadêmica, mas como é que eu posso explicar? Uma coisa mais aprofundada, entre aspas, que também não é tão aprofundada assim, mas a pessoa que é leiga talvez até se interesse, porque eu trato também do princípio da insignificância, por exemplo. Eu acho bem interessante, porque tem pessoas que realmente acham que pode ser presa de furtar um Nescau no supermercado. Enfim, eu vou falando aqui e vocês vão vendo se vocês gostam ou não, se é útil ou não. Pra mim vai ser útil, quando eu vou guardar o conteúdo. Né? Mas de qualquer forma, eu vou estar com esse caderno aqui, que tem tudo a ver com direito, porque eu sou uma pessoa muito adulta. Então eu vou ficar olhando pra baixo em alguns momentos, e como eu não edito vídeos, eu não vou ter como pôr nada na tela. Enfim, eu vou ler algumas partes também. Tô usando a divisão do Rogério Sanches em relação aos princípios do direito penal, e vou falar um pouco sobre os princípios relacionados à missão fundamental. Não sei se eu vou... acho que provavelmente eu vou abordar todos agora. O primeiro deles é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal, ele serve para proteger bens jurídicos relevantes. Tem que ser uma coisa relevante, não dá para ser qualquer coisa assim, aleatória e sem sentido. O bem jurídico, a definição dele é um ente material ou imaterial aurido do contexto social, de titularidade individual ou meta-individual, reputado como essencial para a coexistência e desenvolvimento do homem em sociedade. Que frase maravilhosa, não sei se eu nem vou guardar isso, mas basicamente o direito penal ele tem que cuidar de coisa importante, gente. Não dá pra ser tipo umas coisas aleatórias, sabe? Tem que ser coisas importantes. Por isso que existe muita crítica de que o direito penal tá interferindo em coisas que ele não deveria estar interferindo. Mas enfim, né? Quem sou eu pra dizer qualquer coisa? O que eu acho muito legal desse princípio é que você para pra pensar que o direito penal, ele tutela, por exemplo, ele tutela a liberdade sexual da pessoa. Ele não tutela a sexualidade. Não existe uma tutela em relação à sexualidade das pessoas, e sim sobre a liberdade sexual. Da mesma forma, a liberdade religiosa. Ele não tutela, assim, uma religião só. Ele tutela a liberdade religiosa de uma maneira geral. Eu acho legal você pensar, assim, de uma maneira maior, tipo, não pensar tão pequeno. Sexualidade, religião. Não, é a liberdade sexual e liberdade religiosa. Não tem muito segredo nesse princípio. Aí temos o princípio da intervenção mínima, muito interessante. Não é tudo que interessa ao direito penal, ele já acaba mexendo ali, ele encaixa muito com com o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Por quê? Porque a intervenção mínima fala que o direito penal não tem que se meter em tudo que ele vê pela frente. O direito penal, ele é a última coisa lá, sabe? É a última, não diria instância, mas é o último que tem que ser chamado. E tem até um termo em latim que fala ultimo ratio, acho que é. Então, não é todo comportamento humano indesejado que o direito penal tem que tutelar. Não, são aqueles que são mais relevantes, já casando com o primeiro princípio que eu falei. Tem algumas características aqui, que é subsidiariedade, porque o direito penal ele intervém quando os demais ramos do direito não dão conta, e fragmentariedade.
que intervém quando há relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, vocês vejam assim que meio que parece que tá tudo falando a mesma coisa, né? Eu tô falando de princípios diferentes, mas um casa com o outro, assim, parece que eu tô falando tudo a mesma coisa. Mas é basicamente isso. Quando não tem como os demais ramos do direito interferirem, vem o direito penal. Se tem uma lesão, uma relevante lesão ou perigo de lesão é um bem jurídico tutelado, ele entra também. E tem o princípio da insignificância. Esse sim dá pra falar bastante coisa, ele é muito legal. O princípio da significância ele é um desdobramento lógico da fragmentariedade e da intervenção mínima, né? Aquela fragmentariedade que eu falei para vocês, que fala da relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, tem tudo a ver também com isso aqui. O princípio da insignificância, ele é um princípio limitador do direito penal, tá? Ele é causa de atipicidade material. E ele é uma interpretação restritiva do tipo penal, no sentido assim de direito penal não tem que, tipo, ele não se mete em coisa que é insignificante. Às vezes você tá cometendo uma conduta que é crime, mas é uma coisa tão insignificante, como por exemplo furtar um Nescau no supermercado. Tipo, o direito penal vai se meter nisso, gente. Ele fica assim, o direito penal vai pensar assim, mas é um Nescau no supermercado, né? Por que eu separei bem quando eu falei roubar? Porque a gente tem esse costume de falar roubar, né? Fulano roubou, não sei o que, não sei o que. É costume, mas eu digo, porque como eu tô falando numa forma mais técnica, teria que ser o furtar especificamente, porque o princípio da insignificância não cabe em crimes cometidos com violência, tá? Tem alguns requisitos de aplicação do princípio da insignificância, que são entendidos pelo STF e pelo STJ. O primeiro é a ausência de periculosidade social da ação. O segundo é reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O terceiro é mínima ofensividade da conduta do agente. E quarta, inexpressividade da lesão jurídica causada. Então, é por isso que eu falo pra vocês, já adianto, roubo, que é o cometido com violência. O roubo, você não pode aplicar o princípio da insignificância. Porque meu gato acabou de correr, por isso que eu levei esse susto. Você não pode, porque você está utilizando de violência ou grave ameaça. Não tem como você falar que é ausente a periculosidade social, ou que foi reduzido o grau de reprovabilidade, ou que é mínima ofensividade da conduta do agente, porque não é, tá? Eles verificam muito também a capacidade econômica da vítima. Muito importante é falar que não se admite o princípio da insignificância quando a pessoa é reincidente, criminoso habitual ou tem maus antecedentes. Então, muitas vezes, até eu, quando era acadêmica, eu achava que podia aplicar o princípio da insignificância, mesmo que a pessoa fosse reincidente ou tivesse maus antecedentes. Não pode. Não pode, é só o réu primário mesmo, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa legal, que realmente estava com fome, entrou e roubou um pão no mercado, entendeu? É o melhor exemplo que eu consigo usar. Mas o princípio da insignificância pode ser utilizado em outros crimes também. Não pode praticar com violência ou grave ameaça. Não pode ser furto qualificado, simples apenas, não pode ser um crime qualificado, tá? No furto, que é um exemplo mais comunzão que nós temos, tem que ser simples. A doutrina entende que não se aplica quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. O que é o bem tutelado difuso ou coletivo? Obviamente é da coletividade, das pessoas, nossa, da sociedade, nós mesmos. Por exemplo, meio ambiente, tem os crimes também de aqueles crimes que envolvem a administração pública, então eles entendem que a doutrina entende que não pode se aplicar. O problema é que os tribunais superiores, uma hora adotam o que a doutrina entende e outra hora eles ignoram. Tipo, uma hora eles pensam, tá, pode. Não, agora não pode mais. Vai entender, né? O Tribunal Superior é assim mesmo. Súmula 589 do STJ, violência doméstica não pode aplicar o princípio da insignificância, por motivos óbvios, né? E dos atos infracionais, outra coisa que eu sempre, quando acadêmica e estagiária, errava pra caramba. Atos infracionais, a medida do ECA, ela tem um caráter educativo, preventivo e protetivo, não de punição,
Então você fala, ah, não, eu vou aplicar o princípio da insignificância no crime. Tá, mas o adolescente, ele comete o ato infracional, ele não comete crime. E o ato infracional, a medida que o ECA vai impor, seja como internamento que é o pior de todos, né? Ele tem esse caráter educativo, preventivo e protetivo, então não tem como você aplicar. Mas, segundo o STJ, e excepcionalmente, em alguns casos é possível incidir sim o princípio da insignificância. Aí eu tenho umas diferenças aqui de princípio da insignificância, princípio da adequação social, mas eu não vou falar, não quero gravar muito sobre isso, porque é bem pouquinho que eu tenho aqui. O princípio da adequação social também é um limitador do direito penal. Fala que ainda que relevante a lesão, a sociedade não vai recriminar a conduta, tem a ver mais com aceitação social. Nesse caso, não entra, pelo amor de Deus, gente, venda de produto pirata. Isso é bem importante falar. STJ e STF entendem que não admite o princípio da adequação social em venda de produto pirata. Não pode, não puedes. Eu imagino, na verdade, o princípio da adequação social, o maior exemplo que eu tenho é de furar o brinco. Sabe quando a menina, geralmente menina, eu acho que menina quando é criança, né, sei lá, enfim. Nunca vi pais que furaram a orelha dos meninos, mas quando a menina nasce, a mãe os pais resolvem de colocar o brinco, furar, fazer o furo. É uma criança, gente. É um nenê. E você tá cometendo uma lesão nessa criança. Mas, pela adequação social, como é aceito socialmente, os pais não são processados por colocar brincos na menina, na criança pequena. Ou no menino, não sei. Realmente, eu não tô meio por fora dessas coisas. Mas, isso, eu espero que eu tenha falado tudo. Eu acho que eu consegui absorver muito bem esse conteúdo agora que eu falei. E eu quero falar porque tem vários outros princípios. Tem do fato do agente, tem agente do fato. Fato do agente do fato, parece que é tudo a mesma coisa. Tem da pena, tudo isso o Rogério Sanches divide. E eu tô lendo bastante ele, eu tô usando bastante a base dele. E é isso, eu nem sei quantos minutos deu esse vídeo, mas eu agradeço. E peço desculpa se ficou muito confuso, porque eu falo demais e, como eu sempre falo nos vídeos pra vocês, eu falo demais, e eu devagar demais, e eu faço umas caras muito estranhas. Mas é isso, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. E eu prometo não sumir dessa vez.